E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar o conteúdo sobre forças, tá? Já depois que estudamos forças normal, tá? Forças elásticas, agora nós vamos estudar força de atrito. Professor, o que é essa força de atrito? Então, pessoal, observamos aqui para uma animação da PET, tá? Tá falando Bom, pessoal, observe isso aqui. Aqui eu tenho uma animação, eu tenho esse rapaz vai empurrar essa caixa. E aqui eu vou aplicar força, tá, pessoal? Observe que eu estou aplicando as forças, ó, já vou com 15 newtons, 20 newtons, e o objeto está em repouso. Significa que nesse momento, pessoal, quando o objeto está em repouso, é que a força de atrito, tá? A força de atrito está sendo maior, tá? A força de atrito, a força de atrito, eu vou chamar AT, está sendo maior que a força aplicada, tá bom? E aí, o que é que nós temos aqui, pessoal? O que é que a gente tem aqui? É o seguinte, para esse corpo entrar em movimento, é necessário que esse corpo aplique uma força maior que essa força de atrito, tá? É necessário que essa força aplicada, que eu chamo essa força F, ela tem que ser maior, tá? Essa força F tem que ser maior que a força de atrito, para ele poder entrar em movimento, tá? Ou então, pelo menos igual, tá? Ele tem que ser pelo menos igual. Então, o que nós temos aqui? Vamos aqui, ó. Observamos aplicar mais força nele aqui e vamos ver o que vai acontecer. Se eu continuar ó, aumentando aqui, então o que vai acontecer? Veja aqui, nesse momento, ó, a força de atrito, eu vou aplicar mais umas forças aqui, ó. Veja que já vai em 59, 60 e ainda a caixa permanece em repouso, tá? Vamos aumentar aqui, ó. Já vai em 107 e a caixa em repouso, tá? Ó, veja até que ponto essa... Ó, 137, a caixa entrou em movimento. Então, significa nesse momento aqui, pessoal, nesse momento aqui, a força que eu estou aplicando, a força de já venci a força de atrito estático, tá? Nesse momento, eu já venci a força estática. Quando o corpo está em repouso, pessoal, quando o corpo está em repouso, eu tenho que tipo de força? Eu tenho a força de atrito estático, tá? Força de atrito estático, que eu vou representar por FAT, né? E observe agora o seguinte, pessoal. Quando o corpo está em movimento, ele tem um atrito, eu vou chamar ele de quê? De força de atrito cinético, tá? Ou dinâmico. Então, quando o corpo está em movimento, significa que o quê? A força aplicada está maior que a força de atrito. E quando o corpo está em repouso, significa que a força de atrito está maior que a força aplicada. Por isso que o corpo entra em movimento. Nesse movimento, nessa questão bem aqui, em que a caixa parou, significa que a força de atrito aqui venceu a força aplicada, está maior. Então vamos voltar aqui para o nosso. Olha, a força de atrito estático é calculada, gente, ó. A força de atrito estático é calculado pelo coeficiente de atrito estático, tá? Que é representado por μ, vezes a força normal, tá? Quando o corpo entra em movimento, pessoal, a força de atrito é calculada por quem? Pelo coeficiente da força de atrito cinética vezes a força normal. Vamos agora aqui, pessoal. Essa força de atrito, pessoal, esses coeficientes estático e dinâmico, tá, pessoal? Estático e cinético, vai
de quê? Do material. Veja que o aço, a força estática é de 0, o coeficiente estático é de 0,53, o coeficiente cinético de 0,36, tá? Veja aí que a força, que o coeficiente cinético é menor que o coeficiente estático. Vamos aqui para um exemplo, pessoal. Um corpo de massa igual a 20 quilos está apoiado sobre uma superfície horizontal, conforme representado na figura, aqui é a figura, tá? É uma força horizontal para a direita de módulo F igual a 80 newton, mas ele é aplicado, mas ele não se move. Qual é o módulo da força normal neste caso? Pessoal, veja que o corpo está assim, então a força normal ele vai aparecer aqui na vertical, sentido para cima. Nesse caso aqui, pessoal, a força normal aqui será igual à força peso. Então, eu posso dizer o seguinte, que a força normal é igual à força peso. Quem é a força peso, pessoal? É a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, eu tenho o seguinte, a força normal vai ser igual a quem? Massa vezes a aceleração da gravidade. Que é o valor da massa? 20, né? Vai ser 20. Qual é a gravidade, professor? Apareceu? Não, não apareceu. Então, vou multiplicar vezes 10. A força normal vai ser igual a 200 newton. Vamos seguir em frente, tá, pessoal? A letra B. Quais são a direção, o sentido e o módulo da força de atrito? Pessoal, a força de atrito sempre ela vai se opor ao movimento, tá? Se a força está sendo aplicada na horizontal, sentido para a direita, então aqui nós vamos ter o quê? A força de atrito, tá? Na horizontal, sentido contrário, tá, pessoal? Sentido para a esquerda, tá? Então ela vai ter direção horizontal, sentido para a esquerda e mesma intensidade da força de atrito. Então, nós temos agora aqui o exemplo 2. Em relação à questão anterior, aumentando gradativamente o módulo da força que puxa o corpo, observe-se que ao atingir 120 newton, o corpo está na iminência de se movimentar. Isto é, qualquer acréscimo ao valor da força, por menor que seja, colocará o corpo em movimento. Letra A. O módulo, neste caso, qual é o módulo da força normal? Pessoal, nesse caso aqui, a força normal não vai mudar, tá? Ela vai permanecer 200 newton, porque a força normal depende de quem? Da massa e vai estar dependendo, nesse caso, da massa e da gravidade. Agora diz o seguinte, que a força aqui na questão anterior era de 80 newton, tal? Era de 80 newton e passou para quanto? Para 120, ele está no ponto eminência. Então, o módulo da força de atrito estático máximo, pessoal. Qual vai ser nesse caso aqui na letra B da questão 2? Nesse caso, pessoal, quando o módulo da força de atrito está no ponto eminente, ou seja, na eminência de entrar em movimento, nesse caso aqui, a força de atrito vai ser igual à força aplicada, tá? Então, aqui a força de atrito vai ser igual também a 120 newtons. Tem mais, professor? Vamos lá. Tem. A letra C. O valor do coeficiente de atrito estático entre as duas superfícies em contato, tá? Então, nós vimos o que, pessoal? Que a força de atrito estático, vou botar aqui letra E, é igual a quem? O coeficiente estático vezes a força normal. Então, eu quero, pessoal, a força de atrito estático, nós já vimos o quê? Que é igual a 120, né? Aqui, ó. É igual a 120. Então, 120 é igual a quem? O coeficiente da força de atrito estático vezes a força normal, que é 200. Então, vou trazer esses 200 vezes o coeficiente estático da força de atrito estático é igual a 120.
e vamos efetuar a divisão, tá? Então, o coeficiente da força de atrito estático é daqui, a coeficiente estático aqui, de atrito estático, pessoal, é de 0,6, 0,6. Pessoal, uma das coisas, para diminuir a força estática, para diminuir a força de atrito, pessoal, existem os meios como você lubrificar as superfícies, não é isso? Ou você deixar as superfícies bem lisas. O exemplo 3, pessoal, diz o seguinte: o corpo representado na figura abaixo tem massa de 40 quilos, tá? 40 quilos, e será arrastado pelo piso horizontal onde se apoia por uma força F aqui, horizontal e variável. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre as superfícies em contato são 0,6, né, isso, para o estático, e 0,5 para o cinético, para o corpo que está em movimento, é isso? Então, qual é o valor da força de atrito estático máximo, né, pessoal? Então, o que é que nós temos aqui, pessoal? Aqui nós vamos ter o seguinte: a força de atrito estático máximo, tá? Eu vou botar aqui, esse é para a gente saber que é o atrito, vai ser quem? O coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Professor, quem é a força normal? Neste caso aqui, pessoal, ó, a força normal está aqui, porque a superfície está na horizontal, e aqui nós temos a força-peso. Então, a força normal será igual à força-peso. Nós já vimos que peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, a força normal vai ser massa vezes a aceleração da gravidade. Que vai ser, quem é o valor da massa? 40 vezes 10. Quando dá gravidade, pessoal, a gente usa 10, que é igual a 400 newton, a força normal. Pronto. Agora sim, nós vamos descobrir a nossa força de atrito estático. Vai ser o coeficiente de atrito, que é 0,6, vezes a força normal, que é 400, né? Fazendo aí a multiplicação, nós vamos descobrir que a força de atrito estático é de 240 newton. Ou seja, se eu aplicar uma força nesse bloco menor do que isso, pessoal, o bloco vai menor ou igual. Isso aí, o bloco vai permanecer em repouso, tá? A letra B, pessoal. Para o corpo em movimento, qual é o valor da força de atrito cinético que atua sobre ele? Então, a força de atrito cinético vai ser quem? Atrito, né? Botar aqui o Czinho que é para a gente saber, vai ser quem? O coeficiente cinético vezes a força normal. Então, nós temos a força de atrito vai ser igual a quem? Coeficiente cinético, nós vimos o que? Que é 0,5. Então, é 0,5 vezes a força normal, que é 400, que nós calculamos aqui na letra A. Então, eu vou encontrar 200 newton. Letra C, pessoal. Qual é o módulo de F capaz de manter o corpo em movimento retilíneo e uniforme, pessoal? Nesse caso, pessoal, a letra C, tá? A letra C, nós temos o seguinte: ele tem que permanecer o seguinte: essa força aqui, para manter em movimento retilíneo uniforme, essa força de atrito tem que ser igual à força aplicada, não é isso? Essa força, melhor dizendo aqui, pessoal, essa força aplicada tem que ser igual à força de atrito. Por quê, pessoal? Porque a força resultante tem que ser nula. Então, a força aplicada aqui vai ser igual a 200 newton, tá? E aqui, pessoal, e aqui a gente pode fazer aqui, nesse bloco nós vamos ter a força de atrito agindo aqui, né? Isso. Essa força de atrito será de 200 newton.
E aqui o bloco vai deslocar para a direita com uma determinada velocidade. Para uma força de módulo 300 N, qual o valor da força de atrito cinético, tá, pessoal? Nesse caso, pessoal, o valor da força de atrito cinético, tá, gente, vai depender de quem? Do coeficiente de atrito, tá? E da força normal, tá? Então, nesse caso aqui, a força de atrito cinético vai permanecer de 200 newton. Pronto, gente, ó. Espero que tenham entendido. Então, qualquer dúvida é só me chamar no privado. Um abraço e até a próxima aula.